Pessoal, agora a gente vai começar a trabalhar com outra classe de materiais, outro tipo. A gente vinha trabalhando com os aglomerantes, asfalto, cimento, cal, gesso. Agora a gente vai trabalhar com os materiais agregados. Esse termo vocês já devem ter visto, eu já devo ter citado aí nas outras aulas. A gente vai começar a trabalhar sobre eles. Vamos ver rapidamente do que se trata esses materiais agregados e falar do primeiro deles no dia de hoje, que é a brita. Vamos lá. Bom, então o que são os materiais agregados? Eles são materiais particulados. A gente estava vendo nos aglomerantes materiais pulverulentos, né, em formato de pó, ou seja, com partículas com grão menores ainda. A gente utiliza esse termo particulado no caso dos agregados, né? A gente vai ver que esse tamanho do grão, o tamanho das partículas vai variar bastante. É um material não coeso. O que isso significa, não coeso? A nossa preocupação lá com os materiais aglomerantes era com a uniformidade, que o material fosse homogêneo. Aqui não, a gente vai ter partículas maiores e menores, às vezes dentro do mesmo tipo de material, né? Um outro ponto, atividade química praticamente nula. A gente não espera ativação química, a gente não espera que os materiais agregados ele faça qualquer tipo de modificação. Eles estão lá simplesmente para fazer parte do material, né, da nossa peça, do nosso pilar, do jeito que eles estão. A areia continuando como areia, a brita como areia, para citar os principais exemplos, né? Que mais que a gente pode considerar aí com os materiais agregados? É um material constituído de mistura de partículas de variada granulometria. Então é um pouco nessa linha aí do não coeso. A gente depois vai trabalhar esse conceito, vai trabalhar melhor esse conceito de granulometria, né? Que é basicamente a gente medir, estudar e saber o tamanho dos grãos. A gente vai ter nessas misturas, pessoal. Então, por exemplo, se eu pegar uma porção de brita, a gente não vai ter ali pedaços de britas todos do mesmo tamanho. Nem é interessante que seja assim. É interessante que a gente tenha numa mesma quantia de brita partículas que sejam maiores, outras intermediárias e outras menores. Isso depois a gente vai fazer um controle em laboratório, né? É importante que se faça para ter uma boa brita para se utilizar na construção. E esses agregados a gente usa para quê? Basicamente, no nosso caso aqui, a gente utiliza para colocar nas argamassas e nos concretos, né? Então, a diferenciação quando é argamassa e quando concreto, inclusive tem a ver com o tamanho dos agregados, né? A gente fala lá dos agregados miúdos e dos agregados graúdos. Argamassas só tem os agregados miúdos e os concretos vão ter os agregados miúdos, mas também vão ter os graúdos. E eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente começar a olhar esses materiais, né? Então, materiais como areias, cascalho, brita, argila expandida, que já é um exemplo de um material agregado que não é natural, então depois a gente vai ver a classificação. Não necessariamente são agregados, são materiais todos naturais, a gente também tem processos industriais de fabricação, né, de processamento desses materiais. A brita, por exemplo, também, por mais que a gente tenha rochas, que estão na natureza, ela precisa passar por um processo de produção que consiste na sua britagem. Inclusive, brita vem daí, né? Esse é o material que ele vai ser britado em equipamentos chamados britadores. E tem outros exemplos que eu coloquei aí, né? Pó de pedra, areia de brita, rachão, bica corrida. Vamos olhar agora a classificação desses materiais. Esse slide é um slide bem importante, que eu vou trazer ele algumas vezes ao longo aí das próximas aulas, porque ele ajuda um pouco a sintetizar o conjunto desses materiais que a gente vai estar olhando. Então eu posso classificar os agregados de que forma? Posso classificar de acordo com a origem do material, de acordo com as dimensões, né? Então o tamanho do grão lá que eu estava falando, e também em relação ao peso específico. É claro que eu poderia organizar esses materiais de outras formas, mas essas aqui são algumas das formas que são bastante utilizadas. Em relação à origem, basicamente esse material ele é natural, né? Se não precisou passar por nenhum processo industrial, né, para chegar no material que eu vou utilizar, ou se ele precisou passar por algum tipo de planta industrial, né, para a gente chegar nos nossos materiais. Coloquei alguns exemplos. Então, a areia, né, ela está lá no banco de areia, às vezes ela está no fundo do rio, ou às vezes não, né, às vezes ela está num local que não é no rio, né. Então, a gente tira essa areia e já pode utilizar rapidamente esse material. Mesma coisa o cascalho. Diferentemente da brita, como eu dei o exemplo no slide anterior, um material chamado escória de alto forno, que é um resíduo de um processo de produção aí de materiais metálicos, né? Então eu tenho essa escória aí que eu posso utilizar
como agregado e a gente vai ver de que forma que isso é feito. A gente tem a argila expandida, né, que é um tipo específico de argila que a gente vai fazer uma queima, então a gente vai utilizar isso aí como agregado também. Então a origem é uma forma de classificar. Qual outra forma? Agora essa segunda bem importante que a gente vai utilizar a todo momento praticamente, né, que é a divisão dos agregados entre miúdos e graúdos, né, que é a questão aí da dimensão das partículas. Aí, pessoal, é importante gravar esse valor de 4,8 milímetros. Agregados que são menores, que têm as partículas menores do que 4,8 milímetros, são agregados considerados miúdos, né? Então, aqueles utilizados para argamassa, né? E os graúdos é quando é acima desse valor, 4,8. É o único valor, né, mais importante aí em termos de granulometria, né? Saber fazer essa diferenciação entre aqueles agregados que são miúdos e aqueles que são graúdos, né? Coloquei alguns exemplos, né? A areia é o principal exemplo de agregado miúdo. A brita, se a gente tiver algum tipo de brita calcárica, né? A gente também pode colocar aí como um agregado graúdo. Um terceiro tipo é o peso específico desse material. Então, pessoal, aí tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir peso com peso específico, né? Peso específico é lá a densidade do material, né? Então, claro, se eu tiver uma brita, por exemplo, né? Eu vou querer ela considerar como um peso pesado, né? E uma areia eu vou ter um peso leve, mas não é bem assim. É o peso específico, né? O que é o peso específico? É o peso dividido pelo volume, né? Então é quanto aquele material é mais ou menos denso. Isso também é dividido aí de três formas, né? Eu tenho peso específico mediano, onde eu vou colocar a brita, a areia, a escória também entra nesse grupo. E eu tenho materiais que têm uma densidade, um peso específico mais leve, né? Como o caso da argila expandida e a vermiculita. São dois exemplos de materiais que eu posso utilizar quando eu quero ter uma construção mais leve, por exemplo. O oposto não vai fazer muito sentido, né? Eu não vou querer nunca querer fazer uma construção mais pesada simplesmente porque eu quero essa característica na minha obra. Mas por que então eu tenho agregados com peso específico pesados, que é o caso da barita e da hematita? A gente vai ver, né? Tem alguns usos específicos para esses materiais, sim. Bom, tendo apresentado minimamente esses materiais agregados, vamos falar do primeiro deles, que é a brita. Bom, o que é esse agregado brita? Já comentei algumas coisas, vamos aprofundar um pouco mais. Ele é obtido a partir da britagem de rochas compactas, né? Rochas aí que não são as rochas sedimentares, né? Em relação às rochas, pessoal, vocês vão poder aprofundar mais na disciplina de geologia, né? Onde a gente vai ver os diferentes tipos de rocha existentes aí na nossa crosta terrestre. Mas, né, a gente tem um tipo de rocha chamada as rochas compactas, e a partir da britagem, né, então esse material colocado em britadores, esse material vai se rompendo, né, e a gente vai tendo pedaços cada vez menores. Esses diversos pedaços vão formar diferentes tipos de brita. Então, como é que eu separo tipos de brita? É baseado no tamanho, na diferença aí dos grãos, né? Eu tenho peneiras, né, que vão fazendo essas separações. Então, diferentes tipos a depender do tamanho dos grãos, né, que tem a ver com a granulometria. Então, eu coloquei essa tabelinha para a gente ter uma noção aí dos vários tipos, né, que é controlado a partir da dimensão. Eu tenho um tipo de brita que é chamado pó de pedra. Esse tipo, pó de pedra, ele pode ser ele é considerado, né, um agregado miúdo. Ele está abaixo lá do 4,8. Lembrando que essa é a medida para separar o material graúdo do miúdo, né? Todos os outros estão acima de 4,8. A gente tem a brita número 0, ou também chamado de pedrisco. A brita número 1, né, que é a mais comum, é aquela que a gente mais utiliza em obra, que a gente vê em obra, é essa brita número 1. Ela tem aí entre 9,5 e 19 milímetros. Lembrando, ela não tem um valor médio, ela não está mais próximo nem do menor valor, nem do maior. Ela está nessa faixa. E aí é interessante para a gente que a gente tenha britas dentro dessa faixa com vários tamanhos. Por que isso? Para o material poder ir ocupando o maior espaço de vazios possíveis. A gente não quer vazios, né? A gente não quer bolhas no meio de uma peça. A gente quer que a brita possa preencher bem esses espaços, né? Quais outros tamanhos? Brita 2, brita 3, 4, 5. O 5 vai receber o nome de rachão, né? E aí do lado a gente vai vendo as dimensões, né? As várias faixas de dimensões desses materiais. E a gente chega lá por fim nos blocos, né? O bloco é o maior tamanho, é o tamanho que a gente consegue colocar aí nos maiores britadores que existem,
né? Tamanhos maior do que isso, a gente vai precisar aí de um dinamite ou quebrar de outra forma, né? Para a gente colocar aí dentro dos britadores. E quais os usos da brita? Então a gente vai ver que dependendo do tamanho que a gente tem, a gente vai dando diferentes usos. Então o principal uso que a gente tem é o concreto. A gente utiliza a brita, que é um tipo de agregado graúdo, para fazer concreto. Lembrando, né, também vai o agregado miúdo, vai o cimento, vai a água, pó de cal. Esse material, essa massa, essa mistura concreto é um uso da brita, né? Então a gente tem aí as imagens, né? Pode ser um concreto mais convencional nessa primeira imagem. Do lado a gente tem um concreto ciclóptico, né? Que é um tipo de concreto que a gente faz com um rachão, com a brita número 5. Então, o principal uso da brita no concreto, né? A gente pode usar o pedrisco, vai depender do acabamento, da resistência que a gente quer para na nossa mistura, né? Na nossa concretagem. Pode usar a brita 1, a brita 2, são os que são mais utilizados. Tem aí também um rachão no caso dessa segunda imagem, né? Que é o concreto ciclóptico. E o pó de pedra, de um tempo para cá, ele passou a ser mais utilizado, né? E aí depois a gente vai ver certinho qual que é a granulometria do pó de pedra, a diferença com a areia de brita. Então a gente está falando aqui por enquanto dos usos, né? São diversos usos desses materiais. Um primeiro, então, o concreto de cimento, para fazer pilar, para fazer viga. Para fazer também, pessoal, o concreto asfáltico. Lembra quando a gente falou lá do asfalto? A gente falou do cimento asfáltico? O cimento asfáltico, para a gente chegar no asfalto, a gente vai precisar de uma técnica e isso vai também utilizar a brita. Então, além lá do material asfáltico, a gente também precisa de brita para a gente fazer aí os nossos pavimentos, as nossas ruas, né? A gente vai precisar aí de uma pré-dosagem granulométrica industrial para controlar o tamanho certinho aí, ideal, desse material para fazer um asfalto, para a gente não ter aí aqueles problemas que eu citei, né? Espaços vazios sem o material. E é utilizado para fazer asfalto, no concreto asfáltico, a brita 1, 2 e 3. Então é utilizado até tamanhos maiores, né, do que em comum é utilizado aí no concreto de obra, né, que em geral vai até a brita número 2 para um pilar, para uma viga, né? É isso. Quais outros usos? Vamos continuar aqui pensando nos usos da brita. Pavimentos rodoviários, na mesma linha do que a gente estava falando, né? Então a gente tem o asfalto da rua e tem toda essa pavimentação que exige mais cuidado, né? A gente pode utilizar a brita 1, que é certamente utilizado nas camadas superiores, né? São as menores. Mas a gente vai ter em rodovias, onde a gente tem um tráfego muito intenso, caminhões, tem que ter uma base bem resistente, né? Para que esse pavimento ele não ceda, né? Então, uma brita número 4 pode estar na base desses materiais, em geral é utilizado. Para fazer ferrovias, pessoal, que já é um sistema de transporte um pouco menos comum, não foi tão valorizado aí na história do nosso país, a gente tem a brita número 3, né? Ela é utilizado, é o tamanho que é mais comum, né? A gente utilizar aí uma camada por baixo da onde a gente vai passar aí os trilhos, né? A brita número 3, em geral, ela é conhecida mais para esse uso, né? Para laços de estrada de ferro. A gente tem o uso aí da areia de brita e do pó de pedra por um tipo de argamassa. Então, lembrando, né? Pó de pedra e areia de brita vai ser aí agregados miúdos, né? Ela vai fazer então argamassas e pode fazer uma argamassa de enchimento, né? Então, ou seja, é uma argamassa que não é um revestimento, que não é um assentamento, ela está preenchendo algum espaço, mas a gente não pode contar com que esse enchimento, esse local onde foi enchido, tenha uma resistência estrutural, porque a gente não tem ali a brita graúda, né? O material, o agregado graúdo. Então a gente pode fazer essa argamassa de enchimento. O que é o enrocamento? Onde a gente vai utilizar o restolho e a tal da bica corrida. Dois tipos de materiais que vêm desse processo de britagem que a gente vai falar detalhadamente na sequência o que é. O enrocamento, pessoal, é uma técnica, né, para a gente fazer barragens, pequenas barragens, né? Então coloquei aí uma imagem de um corpo d'água, né, sendo aí protegido, né, tendo seu caminho aí orientado por essa técnica de enrocamento. Nada mais é do que eu colocar rochas, eu não coloco nenhum tipo de argamassa, nenhum tipo de material que vai juntar, né, que vai aglomerar esses agregados. Eu vou fazer a compactação, né, essa compactação desses tamanhos diversos de brita vai possibilitar aí essa barragem, né, é uma técnica. Então, esses tipos de materiais, o retolho e a bica é utilizado nessas situações. Temos aterros também, né, onde essa bica corrida, né, a gente vai falar na sequência o que é.
ela também é utilizada, né? Aterros diversos, né? Para a gente fazer aí aterramento de terreno, né? Às vezes em alguma situação que ele tem erosão, alguma coisa do tipo. Na mesma linha aí vai a correção de solos, né? Solos que estão aí vulneráveis, suscetíveis a algum tipo de deslocamento de massa, erosão, a gente pode utilizar o pó de pedra para que esse solo fique um pouco mais resistente. São os usos aí da brita.